Olá, olá! Vamos entrando. Oi, gente, bom dia! Bom dia! A gente estava esperando vocês. A Ju tá entrando com a gente. Bom Oi, Ju, dia, bom bom dia, dia! bom dia. Eba, hoje deu, né? Hoje deu. Hoje Tá, deu, Instagram. tá tenso esse Instagram. Não é, não é. Ontem à noite acho que ninguém conseguiu fazer live no Instagram. Está se reinventando, Vivi. É verdade. É Ele está se preciso. reinventando. Eu É acho, inclusive, que o necessário. Instagram deve estar fazendo uma migração de servidor, né, para conseguir suportar tudo isso. E, É, e você vê que momento importante, se até o Instagram está se reinventando, a gente também vai se reinventar. é verdade. Eu cheguei até a brincar essa semana. Eu falei, já pensou se os servidores de internet param nessa altura do campeonato? Bom, aí é apocalíptico mesmo, né? É, porque daí vai ter gente surtando. Porque Aí sim. nesse modelo de reinvenção, a gente vem aprendendo a, a cuidar das nossas amizades de maneira diferente. E isso Verdade. também é uma reinvenção, né? Então sejam bem-vindas, pessoas maravilhosas. Hoje é uma aula. Hoje a gente vai direto ao ponto. Esses últimos dias foram super intensos para mim nesse sentido, viu, Gui? Eu tenho muitos clientes entrando em contato, pedindo sessões emergenciais, porque realmente agora vão ter que olhar para uma nova maneira de viver profissionalmente. Eu acho que quando a gente fala sobre se reinventar, a gente não está preso somente na área profissional. Tem muitas pessoas que vão ser obrigadas a se reinventar na sua relação conjugal. Tem pessoas que vão ser obrigadas a reinventar suas relações familiares. Tem muita gente reinventando a sua própria espiritualidade nesse momento. É, Então, a reinvenção, ela não está apenas condicionada à sua vida profissional. Mas eu acho que nesse momento agora, frente a tudo que a gente sabe que vem pela frente, né? Sem partido, sem política, mas olhando para a realidade, nós temos realmente que olhar para o futuro. Então, temos. o que é se reinventar? Coloca aqui para mim, o que que para você é se reinventar? Porque às vezes a gente tem uma concepção sobre se reinventar como se fosse algo totalmente disruptivo, Sim. como se tivesse que mudar da água para o vinho. E eu acho que essa é a primeira crença que talvez a gente deva quebrar. Porque Boa. se reinventar nada mais é do que se renovar. Então, algumas pessoas profissionalmente, às vezes elas podem estar pensando, gente, mas eu fiz aquilo a minha vida inteira, né? E eu gosto de fazer aquilo. Só que agora eu não consigo mais fazer aquilo daquela maneira. E aí? Eu vou ter que mudar totalmente aquilo que eu faço? Não, porque se reinventar faz parte de um processo de se remodelar. Quer ver? Vou trazer alguns exemplos aqui de reinvenções. Se a gente olhar o isqueiro é uma reinvenção do fósforo, por exemplo. Né? É. Imagina que antes do fósforo você tinha que viver com 100 palitos no seu bolso. Foi uma renovação? Foi uma renovação. Essa, ela não é considerada disruptiva, mas para nós ela foi, né? Uhum. Para nós ela foi. O próprio fósforo já era uma reinvenção da pedra, né? Muito bom, Vi, muito bom. Então foram saltos que foram acontecendo. Você quer ver um outro exemplo de reinvenção e que eu acho que é um dos mais fantásticos para a gente falar? É a reinvenção do café, por exemplo.
Porque você pega o café como ele é, normal, o pó de café. O pó de café, ele num valor normal, ele custa aí de 10 a 16 reais o quilo. Aí o que os produtores de café fizeram? Criaram uma reinvenção. Criaram a ABIC, né? Associação dos Produtores de Café. Certo. O café, com o selo da ABIC, que nada mais é do que uma validação do meio produtivo, já é uma reinvenção. Então, o café com o selo da ABIC, ele já vale de 18 a quase 36 reais. Uhum. E aí nós tivemos aí nos últimos anos uma baita inovação no modelo de entrega do café, que foram as cápsulas, né? Perfeito. É. Então, o pó do café continua sendo o mesmo. É o mesmo pó do café que está no saco embalado, que está no selo da BIC e que está na cápsula. Sabe quanto vale o pó do café dentro da cápsula, Vi? Ah, 600 reais o quilo. é uma 600. boa forma de agregar valor àquele produto, né? É outra forma de empacotar, realmente. Olha que as meninas estão falando. Se adaptar ao novo, entrar em contato com a sua essência e estar disposto à mudança. Adquirir novos hábitos, de preferência saudáveis, né, em todos os aspectos da vida, se refazer. Então, eu acho que é isso agora, sabe? Olhar para aquilo que você faz, entender primeiro se você gosta daquilo, se é aquilo que você quer fazer, se você almeja fazer aquilo, porque eu acho que esse momento está nos dando a oportunidade para isso. Né? A gente agora é como se a gente tivesse se desprendido de uma obrigação, não é verdade? É engraçado esse movimento, porque é como se todo mundo fosse ficar ferrado de grana, Vi. E de Entendeu? certa forma Então, vai, né? então é como se fosse uma carta branca. Cara, você tem carta branca agora, tá todo mundo Você no não vai mesmo perder barco. nada. Boa. Sabe o que meu filho falou para mim ontem? Ele falou assim, eu falei, filho, você precisa sentar para fazer as atividades da escola com capricho, senão você vai ficar muito atrasado quando você voltar para a aula. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, mamãe, sou eu e até as pessoas que estudam em Harvard. Boa. E é verdade, né? É Mas, ó, verdade. é legal esse ponto que você está falando, porque é bem aquele ponto tênue, né? De você pegar o momento, esse momento desafiante, e se reinventar para você ir além, ou você pensar, todo mundo tá assim, todo mundo vai precisar, e você ficar acomodado esperando o que vai acontecer. E depois lá na frente você simplesmente reclamar e dizer, ai, é a crise. Ai, é a Boa, dificuldade. boa. É bom que você está falando isso, porque, olha, pode até parecer uma dura aqui, e talvez até seja, mas eu já estou antecipando pessoas que vão chegar ali na frente, não é nem lá na frente, é ali na frente, e vão olhar para suas vidas, para sua profissão, para o seu negócio, e vão culpar a crise, o corona, o presidente, e não vai adiantar nada. É, E não vai é. adiantar nada. Se você está escolhendo ficar na sua casa assistindo o Big Brother, você não tem direito de reclamar daqui 2 meses. Boa, Porque boa. vai estar todo mundo no mesmo barco. Então, o Ine até escreveu aqui, se reinventar é ser feliz. Acho sim oportuno o momento para se reinventar e descobrir o que te faz feliz. Né? Então, o que é se reinventar, gente? O que é se reinventar? Se reinventar é olhar para você e ver como você pode usar melhor os seus talentos e as suas habilidades. Seja para melhorar aquilo que você faz ou para começar a fazer uma coisa nova. Então, é se renovar, né? Eu E me pode ser renovei. disruptivo ou não, né? Eu queria dar um exemplo até de atividade, de mudança. Eu me reinventei totalmente nos últimos meses. Eu trabalhava numa atividade, trabalhava numa corporação, trabalhava de um jeito, num ramo, num foco, e eu mudei totalmente a minha área de atividade, minha área de atuação, meu jeito de trabalhar, comecei a atuar de um jeito totalmente diferente.
tive que me reinventar, aprender muitas coisas novas, e tive que me preparar para isso. Então, às vezes, eu tive a oportunidade de me preparar pelo caminho para conseguir fazer essa mudança, mas o coronavírus, por exemplo, né, que está trazendo esse cenário. Alguns mercados, algumas atividades, algumas lojas estão preparadas, alguns empreendimentos estão preparados para essa mudança, sim, mas nem todos. Eu tive essa semana um exemplo, até falei para você, de uma loja, uma boutique, né? Que eu compro, uma loja aqui da cidade, que eu sempre recebo as novidades, mas assim, como que elas vendem? Pelo WhatsApp, chamando para a loja. Agora elas não podem chamar para a loja. E aí, elas tiveram que, assim, ó, rapidão, da noite pro dia, não dá para chamar as pessoas para a loja. Criar uma forma de vender no e-commerce. Então, teve que reinventar totalmente o negócio. Então, a gente. Eu tô querendo usar o exemplo do tempo. Dá para você aproveitar o tempo e se preparar para você se reinventar. Mas eu acho que se a gente tem oportunidade de ficar pensando e planejando, a gente vai fazendo num ritmo que não é tão interessante. Então, quando é assim, na dor, tipo, você tem que fazer, quando é um negócio mais urgente, eu acho que estimula muito também a criatividade e estimula a pessoa a fazer, você tem que fazer. Falava isso com o Diogo ontem à noite e falei, você já pensou o quanto melhor a gente vai sair desse momento? O quanto melhor, porque a gente estava falando das videoconferências, das reuniões, de como as empresas também pequenas estão se adaptando a esse cenário digital. Tipo, vai passar crise, vai passar esse momento tenso de reclusão, todo mundo vai estar adaptado a isso. Quanto custo vai ser reduzido, quanta coisa vai acontecer por estar mais adapto ao mundo digital. É uma forma de reinvenção também. Com certeza. Quer ver? Teve um comentário aqui muito legal que estava dizendo assim, olha, ficar nos extremos pode ser mais cômodo, né, do que ficar no meio, porque ficar no meio você sente a dor. Eu acho que o que a gente está falando aqui é de um estado pleno de atenção, né? Porque quando eu vou para os extremos, realmente eu corro um sério risco. Então, ou nossa, eu preciso agora mudar totalmente a minha vida, mudar tudo, é um extremo. Ou então, não, primeiro eu vou esperar, olhar o que vai acontecer para depois ver se eu tomo uma decisão. Então, eu acho que é, quando a gente olha para o porquê de se reinventar, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Então, você imagina, pode ser que você esteja home office, mas pode ser que você já esteja antevendo que você não vai voltar para as instalações físicas da empresa, né? Então, e assim, ali você está sentindo a dor. Ali você está sentindo a dor. Qual é a frase que eu mais uso, Vi? Que você adora, que eu sempre falo. Que, olha, não tem coisa mais top, para não falar um palavrão aqui, do que isso. O que eu falo, Vi? Sorte de quem não tem nada a perder? Essa? Sorte de quem não tem nada a perder. Porque quando você não tem nada a perder. Você tá travada aqui para mim, desculpa te cortar. A Ju tá Isso. travada para vocês? A Ju travou. Ó. Tem algumas pessoas dizendo, a tua imagem tá travada. Eu vou fechar você e você pede para entrar de novo. Tá bom. Tá Tá? bom. Tá bom. Tá ali fora, meu amor. Traz o fone pra mim. Aí, voltou. Continua. Você tava falando do sorte de quem não tem nada a perder. Eu acho que as pessoas que não têm nada a perder, elas realmente conseguem concretizar muito mais. Acho que as pessoas que ficam presas, e olha, a gente fica preso mesmo para se reinventar, a gente fica preso àquilo que nós fazíamos, àquilo que nós tínhamos sucesso, ao que as pessoas vão pensar quando elas nos verem fazendo uma coisa diferente, não é? Então, o porquê de se reinventar pode ditar se você vai ter sucesso ou se você vai ter fracasso.
muito pelo medo, né? A gente Sim, tem o desejo de se reinventar, mas pensa, e se não der certo? E eu tiver que voltar a fazer o que eu faço, o que as pessoas vão ficar pensando? Que eu errei, que eu fracassei, que eu não dei certo. É o eu medo já do te contei julgamento isso, né? também. Eu já te contei isso. Porque durante a minha vida corporativa, eu consegui alcançar grandes postos, trabalhei para grandes empresas, para grandes profissionais. Peraí que eu vou pôr o fone aqui para mim, tá? Obrigada, meu filho. Muito obrigada, eu estou em live agora. Pode dar um oi, meu filho. Você quer dar um oi aqui? Acabei de acordar, eu tô com o cabelo Vai, maravilhoso. rapidão, que a mãe tá hoje em aula. Oh! Oi, Pedro! Tá lindo! Então, Vi, quando logo que eu saí do mundo corporativo, e para mim foi muito interessante porque eu consegui olhar para mim e pensar assim: o que é que você faz bem, Juliana? O que é que dentro do seu trabalho você já faz bem? Porque eu, como diretora comercial, eu já não colhia mais os frutos do meu trabalho. Eu colhi os frutos do trabalho das pessoas. Né? Então, o que eu fazia muito bem? Eu conseguia, de certa maneira, impulsionar o outro. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer isso de uma maneira diferente? Bom, Né? E foi interessante porque quando eu pedi demissão, e na verdade eu pedi demissão por uma questão de saúde, porque eu estava super ausente da família, porque eu estava com taquicardia, porque eu vivia em aeroporto. Então, você travou de novo, Ju. ai, caramba. Mas acho que é coisa do Instagram, viu, Vi? Aí, vai. Não, É... agora voltou. Então, Agora a gente tá ok. Certo. Tá. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu vou continuar fazendo isso, porque eu amo fazer isso. Só que eu vou fazer isso de uma outra maneira. E aí eu devo ter ficado uns 40 dias fora da empresa. Eu montei um plano de desenvolvimento e voltei para aquela empresa e ofereci no próprio RH. O meu ex-patrão foi o meu primeiro contratante. E claro que para ele também foi muito interessante. Por quê? Porque eu não estava mais numa folha CLT, eu não tinha mais participação nos lucros. Quer dizer, ele estava colhendo o que de melhor eu tinha, sem ter que gastar tudo aquilo que ele gastava para me ter na equipe. Ótimo. E para mim também foi muito oportuno, porque eu não precisava ficar só dentro daquela empresa, eu ficava só com a parte boa, que era a parte de desenvolver o ser humano. Então, deu super certo esse porquê para mim. Bom, Então, eu acho que quando a gente fala o que é se reinventar, é se renovar, não precisa ser da água para o vinho. E quando a gente fala por que isso é tão importante? Cara, porque você vai ficar para trás se você não fizer. Não, olha, não queria ser eu a portadora dessa notícia, né? Mas se você não se reinventar, você vai ficar para trás. nossa, total. Mas acho que não tem como não olhar para isso agora, Ju, e não é querer bater, né? Mas a gente precisa falar isso. As pessoas precisam estar atentas a isso, sim. A gente, talvez, na sua atividade, né? Você que está aí, você tem, assim, né? A oportunidade de se manter por algum tempo, do jeito que está, mas muitos negócios não irão sobreviver. E não é nem o coronavírus, é a mudança de comportamento da sociedade, que muitos negócios estão condenados, fadados ao fracasso. E as pessoas que se antenarem a essa realidade, a essa mudança que vai acontecer, que não tiverem medo de deixar para trás toda a sua história, tudo que tem, que fez, e realmente olhar para frente e tiver o desejo de construir algo novo e de fazer diferente, essas pessoas vão sair muito na frente. Então, e claro, né? Eu acho que a gente tem que falar também que não precisa ser algo radical, que pode ser algo planejado e deve ser algo planejado, deve ser algo que doa de uma forma que doa menos. É possível se reinventar de uma forma gradativa?
que você Eu acha? acho que tem que ser, né, Vi? Porque assim, que você falou do planejamento. Gente, tem como você fazer uma reforma num prédio, num edifício, sem ter um planejamento? Cara, não tem como. A chance de você errar, ter que quebrar de novo aquela parede, quebrar de novo aquele piso para refazer é muito grande. Então, eu acho que assim, existe uma combinação de fatores aqui, sabe? Uma janela única de oportunidade na vida do profissional. Agora é o momento. Você ainda tem aí, no mínimo, mais uma semaninha de quarentena, certo? Vamos dizer isso. Isso, Né? isso. Então, existem instruções para que a gente volte para a rua, mas também a gente sabe que estamos vivendo agora o momento do foco da transmissão. O Isso. foco, o ápice do vírus, semana que vem. Mas o foco da transmissão é agora. Então, cada um sabe, né, aquilo que faz da sua própria vida, mas você ainda tem essa semana para se planejar. Então, gente, agora é a hora. Eu sei que nós demoramos um tempinho para se adaptar. Ai, a gente ainda, nossa, ontem até coloquei no meu Instagram, nossa, a gente ainda tá meio bugada em muitos momentos. Tem gente que tá falando que não tá ouvindo aqui. A gente ainda está em um período de adaptação a essa quarentena, mas nós não vamos viver em quarentena. Então, agora, a sua preocupação tem que estar sim em cuidar um pouquinho do seu emocional, mas sua preocupação agora tem que estar em começar a construir um novo futuro para você. E eu sei que para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras nem tanto. Então, por essa razão, é que a gente resolveu criar para você uma rota, né? Porque eu comecei a receber ligações de clientes, depois eu comecei a receber ligações de amigas. Pessoas que começaram a entrar em contato comigo e falar assim, Juliana, eu estou desesperada. Eu tenho um restaurante, eu não sei o que eu vou fazer. Nós temos um amigo que tem uma livraria. E ele falou assim, a última coisa que as pessoas vão procurar agora é uma livraria. Porque tudo agora, o que é que eu vou fazer? Um amigo de papai, isso, né? O que é que eu vou fazer e tal? E aí, conversando com ele e mostrando para ele que existem outros modelos, que outras pessoas estão valorizando a leitura, que agora nessa era digital tem muita gente que gosta de sentir o papel, o cheiro do livro. E aí isso foi dando para ele uma esperança de que ele pode sim também se adequar a essa nova realidade do mundo. Então, Vi, quem não parar para pensar tem menos chance. Agora, se você parar, se planejar, tá todo mundo se adaptando. Existe um movimento no cérebro que chama neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se adaptar, é essa flexibilidade do seu cérebro. Então, a gente brinca que quando o cérebro está aprendendo uma coisa, você ativa a neuroplasticidade e isso faz com que o seu cérebro aprenda outras coisas com muito mais facilidade. Você imagina que a neuroplasticidade está acontecendo no cérebro de todas as pessoas do mundo? Total. Tá Nossa. todo mundo tendo que aprender. Ontem eu recebi um texto super legal em inglês falando sobre Isaac Newton, né? Que durante a peste de 1666, ele precisou ficar trancado na casa da mãe durante não sei quanto tempo, não me lembro agora, mas acho que foi também uns 3 a 6 meses. E foi lá que ele defendeu toda a tese da lei da gravidade, foi lá que ele trouxe vários estudos. Então, é neste momento que as coisas grandes acontecem. Pode ser para os outros, pode ser para nós. Isso. Então, nós aqui, assim, semana passada nós ficamos meio baqueadinha. Eu fiquei pessoalmente. Eu falo para as pessoas, a minha ficha caiu faz tempo. A gente trabalhou bem, né? Não, eu fiquei baqueadinha porque assim, a minha ficha caiu faz tempo, viu, Vi? A minha ficha já caiu faz umas 2 semanas. Talvez pelo fato de eu ter uma mãe em pleno tratamento de câncer. E aí isso fez com que, né, minhas emoções se aflorassem nesse sentido, porque quando eu fiquei sabendo da doença, ninguém sabia muito o que era. E assim, mamãe, se pegar, morreu.
Então, o nosso estado de atenção se elevou ao máximo. Então, a minha ficha caiu lá atrás. Eu chorei por isso aqui que está acontecendo já há 10 dias atrás. E aí, tudo bem, eu acho que se você está aqui e você ainda não olhou para essa situação com uma certa tristeza, cara, se permita olhar para isso com uma certa tristeza, porque é um movimento triste. Agora, faça isso, curta a tristeza, curta esse momento e logo depois já dá um start para se reinventar, para fazer uma outra coisa. Então, eu acho que assim, o que nós planejamos para vocês? Um workbook. O que é um workbook? Um caderno de exercícios para que você possa tirar as ideias dos pensamentos e colocar no papel. Não existe nenhuma outra maneira de se reinventar se você não se conhecer. Como é que você vai conseguir se reinventar se você nem sabe direito o que você faz bem, o que você faz mal, o que você tem capacidade de fazer, o que você não quer fazer? E acho que a vida está travando. Ou sou eu que estou travando? Travei? Tem problema. Você travou. Pronto, voltou. Então, eu acho que assim, voltou. Em um momento onde um monte de gente fala sobre autoconhecimento e tal, e isso fica parecendo meio piegas, mas não é. Não é. Não tem como você se reinventar se você não se conhecer. Então, eu acho que o primeiro passo é olhar para isso. A gente está propondo 4 etapas nesse processo de se reinventar, certo? Então, o workbook, ele tem 4 etapas dentro dele. A primeira, é óbvio, você vai usar uma das melhores ferramentas da administração científica, que é a análise SWOT. Para algumas pessoas, ela já é conhecida, é uma velha conhecida, porque ela começou a ser utilizada em 1970, né? Então, para algumas pessoas ela já é conhecida. Para outras, talvez não. Talvez você já tenha feito a análise SWOT para a sua empresa, mas agora é a hora de fazer um SWOT para você. O que é uma análise SWOT? Em 2. Você vai parar para olhar para dentro de si, que é ambiente interno, e você vai olhar para fora de você, que é ambiente externo. Então, não sei se você consegue dar um preview aí, Vi, do workbook. Deixa eu pegar meu celular aqui, que ele tá aqui no meu computador. Aqui. Vou rolar ele aqui pra gente ver. Legal. Aí depois nós vamos abrir uma caixinha para você, que você pode baixar. No meu perfil eu até posso colocar o arquivo para cima, né, Vi? Mas no perfil do 8 Poderes, não. Então, tá lá, tá dividido para você em fases, tá? Você vai ter outras ferramentas, você vai ter a mandala do Ikigai para fazer, e eu acho que a gente foi crescendo por complexidade, né? Então, a primeira fase é olhar ambiente interno e ambiente externo. Vamos pensar aqui, parece óbvio. Tá bom, eu sei quais são as minhas forças e quais são minhas fraquezas. Cara, eu desafio você a sentar e colocar 10 forças suas. Você vai ver que não é simples. Não é simples. Dentro de nós, existe todo um processo de julgamento acontecendo, né? Então, às vezes, quando você vai colocar uma força sua, você coloca 1, 2, 3, daqui a pouco você não lembra mais. Você fala, o que mais? Não sei mais o que eu tenho aqui de bom. Normalmente, vou falar a verdade para você, normalmente você encontra muito mais fraqueza sua do que força sua. Então, eu vou te dar umas dicas aqui que talvez possam te ajudar. Se você travar ali, colocou 4, 5 forças e travei, porque você precisa de 10. Porque vamos pensar que dessas 10, nem todas você vai usar. Então, você precisa colocar o máximo de coisa que vier na sua cabeça. Ai, não lembro mais. Cara, pergunta para um amigo. Pergunta para um familiar. Cara, eu tô fazendo um trabalho aqui, tô preenchendo um workbook aqui, tô olhando uma nova maneira de me reinventar. Fala para mim uma qualidade minha que você acha legal que eu posso usar depois. Pergunte para as pessoas. Essa também já é uma maneira de você entender qual é a imagem que você deixa para o outro.
Porque nesse processo de se reinventar, você vai ter que descobrir qual é a melhor imagem que você pode deixar para o outro. Talvez você nem saiba a imagem que os outros têm acerca de você hoje. Então, parar para olhar para isso é super importante. Forças e fraquezas. O que você tem de bom, o que você tem de ruim. E pode ser tudo, gente. Você pode ter uma força, por exemplo, eu sou muito corajoso. Você pode ter uma força, eu me comunico muito bem. Você pode dizer, eu sou uma pessoa muito persistente. Isso pode ser bom. Eu sou uma pessoa muito bonita fisicamente. Também é. Eu não sei para que você vai usar, porque eu não sei qual é a sua profissão, a sua carreira, mas existem carreiras onde a sua aparência pode contar muito a seu favor. Claro que existe. Então não desconsidere nada. Nada. Né? Existem coisas que você vai ficar em dúvida se elas são forças ou fraquezas. Por exemplo, eu sou muito insistente. Ou sou muito persistente. Cara, isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? Pode ser bom, pode ser ruim. Aliás, né, a maioria das pessoas não sabe a diferença entre persistir e insistir. Né? As pessoas não sabem essa diferença. Fala ou não fala, Vivi? Fala. Você tá boazinha. Fala ou não fala, gente? Você é persistente quando você continua fazendo aquele caminho, só que de uma maneira diferente. Porque você é insistente quando você continua fazendo aquilo da mesma maneira. Vamos falar sobre essa coisa do Instagram, da live do Instagram. Tá dando pau, tá dando pau. Aí, ontem eu vi várias pessoas no horário das 9, gente, super encrencadas, né? Um monte tentando entrar e sem conseguir. Então, se você travou, você entra de novo. Travou, você entra de novo. Isso é insistir. O que é persistir? É o que eu vi algumas pessoas fazendo ontem. Gente, eu já entrei aqui 2, 3 vezes, caiu. Vamos fazer o seguinte? Vou fazer essa live lá pelo YouTube. Pronto. Isso é persistir. Que é continuar e você continua com o objetivo. Você continua com o seu foco. Mas você muda de rota. Então, agora, desencana de insistir. Esse caminho que você trilhava não vai funcionar mais. E olha, gente, por mais que você volte, suponhamos que a sua empresa seja uma empresa que tenha se preparado, que tenha, né, um fluxo de caixa para manter os colaboradores, né, contribuir com a economia do país, e aí essa quarentena acaba daqui 1, 2 semanas, você volta a trabalhar. Eu não dou 30 dias para sua empresa fazer uma adaptação gigante. E você vai estar lá. Né? E aí tudo vai depender do tamanho do furo da peneira que existe na sua empresa. Se você vai ficar na peneira ou se você vai passar pelo furo. Então, nada como não ter nada a perder. É agora para você. Então, desencana de ficar insistindo na mesma coisa. Vamos arrumar outros caminhos para você. Para e olha suas forças e suas fraquezas, por favor, por mais simples que isso pareça, tá? Bom dia, gente. Pessoal que está entrando, a gente ainda não conseguiu, a gente está aprendendo aqui várias coisas no Instagram, não conseguimos dar um pin no tema dessa live. É isso, Vi? Que é se reinventar. Né? Chegou a hora de você se reinventar. Tenta de novo, Vi. Escreve aí no comentário o tema da nossa live e vê se você consegue dar um pin nela aí. Gente, depois que você olhar para dentro de você, você tem um outro trabalho para fazer. Você vai ter que olhar para fora. Então, o que você vai olhar lá fora? Você vai olhar suas oportunidades e suas ameaças. O que é uma oportunidade? Então, eu vou usar aquele meu exemplo. Pedi demissão do mundo corporativo, montei uma empresa de consultoria. Ai, muito bem, Vivi! Tá vendo? Insisti um pouquinho e foi.
Então, você imagina o seguinte, eu quando saí do trabalho, eu tive que olhar para todas as oportunidades que eu tinha. Então, o que eu fui fazer? Eu fui conversar com todos os meus amigos que tinham empresas, porque né, se eles tinham empresas, eu tinha algo para oferecer para eles. Aí eu tive que olhar para as minhas relações dentro daquela empresa, porque eu queria voltar para o meu contratante. Eu sabia que eles tinham bala na agulha para me contratar. Então, eu olhei para aquilo como uma oportunidade. Quem são meus colegas de trabalho? Quem são as pessoas que eu conheço, que eu já, de certa maneira, colaborei dentro da empresa e que eu posso pedir para falar a meu favor? Porque foi exatamente o que eu fiz. Quando eu montei a proposta e eu mandei para o meu VP, para o meu vice-presidente na época, eu liguei para todos os meus pares de trabalho e falei, galera, acabei de mandar uma proposta, né, de reintegração das equipes. Cara, conto com você, posso contar com você? Isso é aproveitar as oportunidades. Quais outras oportunidades que a gente está vendo no momento? Gente, o momento do mundo é uma oportunidade. A tecnologia traz uma oportunidade. Então, oportunidade não é, eu sou uma pessoa motivada, pronto, é uma oportunidade. Não, porque ser uma pessoa motivada é um ambiente interno, está dentro de você. Né? Olhar para a oportunidade é tudo que está fora de você. E aí você também precisa olhar para as ameaças. Né? Quais são as ameaças reais da sua vida? Sabe, gente, eu costumo dizer o seguinte, quando você olha para aquilo que é ruim, ou que pode ser ruim na sua vida, de antemão, você faz um processo que se chama processo de dessensibilização. É exatamente o processo que os médicos usam para curar uma... Como cura? Dando pequenas doses daquilo que o corpo rejeita. Daquilo que faz mal para o corpo. Porque quando você vai inserindo pequenas doses daquilo, depois de um tempo, aquilo não mata mais. Então, esse processo se chama processo de dessensibilização. Então, quando eu olho essas que possivelmente eu estou dessensibilizando, ou seja, deixando o meu organismo mais forte para quando ele se deparar com aquilo. Eu travei de novo, Vi? Deu uma travadinha. A tua imagem está um pouquinho quadriculada, assim, talvez se você for um pouquinho para trás, ele foca melhor em você. Tá melhor? Mas o som tá vindo. Então, vamos pensar o seguinte. Será que o povo tá me ouvindo? Travou, pode repetir. Vou repetir. Dói olhar para as ameaças que a gente tem na vida. Eu sei que dói. Ninguém quer passar um momento como esse e falar assim, deixa eu ver como é que eu posso me ferrar nessa vida agora. Espera só um pouquinho, deixa eu pensar. Ninguém quer fazer isso. É claro que não. Só que ao mesmo tempo, se você não fizer isso, a onda vai te pegar. Então eu estava explicando que o processo de sensibilização é um processo científico usado pelos médicos alergistas. Eles inserem pequenas doses daquilo que faz mal. Por quê? Para que aquilo em algum momento não mate mais aquele corpo. É a mesma coisa com a gente. Olha para tudo que pode acontecer. Quais são as ameaças? Posso ser mandada embora. Quais são as ameaças? Posso não ter dinheiro para pagar meus funcionários. O banco pode travar meu crédito. Eu posso não conseguir pagar o mortgage, o meu financiamento. Tudo que você entender que pode acontecer, precisa sair da sua cabeça e ir para o papel. Porque daí você vai com clareza, né? Com clareza e dissociada. Pensa comigo, você está tirando de dentro de você e colocando no papel. Agora é outro tipo de visão. Você tem uma visão de fora daquilo que está acontecendo. E agora você pode traçar uma estratégia, então, para minimizar essas ameaças. Ou então, para combater essas possíveis ameaças que vão acontecer com você. Então,
Esse é um primeiro passo, né? Nós, na semana passada, quando a gente se reuniu e falou, gente, agora é um momento da gente ficar reclusa e construir conteúdo relevante. Você lembra disso, Vi? Lembro. Porque, olha que coisa interessante. Uma oportunidade, ela pode aparecer como uma ameaça também. Então, a primeira oportunidade que a gente viu, nossa, tá todo mundo na internet, é hora de vender o curso online. Qual que é a ameaça? Cara, tá todas as pessoas num grau de desespero para vender os seus produtos digitais, que tá foda de navegar, gente. Eu, pelo menos para mim, tá foda de navegar o tempo inteiro. Meu curso tá aberto, sua última chance, não sei quando eu vou abrir de novo. E, cara, as pessoas agora estão em um momento onde elas precisam refletir. Elas precisam parar para pensar. Elas vão ter que se reinventar. Então, quando nós falamos, é uma baita oportunidade abrir o nosso curso online? É. Mas é o momento oportuno para as pessoas? Não. Não é. Primeiro a pessoa vai ter que olhar para dentro, entender mais ou menos o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer fazer, o que ela não quer mais fazer, entender o processo, entender o momento, para depois ela consumir qualquer tipo de produto. Porque eu acho que daqui para frente, e eu já tinha falado isso para você, como professora universitária, né? Tá horrível isso, se tornou uma poluição. E até Que estresse anúncio, visualmente. Né? Anúncio pra todo lado. Exato. Então você imagina o seguinte, essas pessoas eu tô morrendo de dó, sabia? Eu tô morrendo de dó, porque eu vejo profissionais incríveis e que têm conteúdos muito bacanas, né? Se teve um fenômeno inovador nesse momento, foi o fenômeno da rede social. Eu cutuquei tantas amigas, Vi, tantas amigas. Eu tenho a Eloá, minha amiga, você conhece, ela é minha professora de yoga. Ela é maravilhosa, ela me salva na minha vida, entendeu? Tem semana que eu ligo para ela e falo, Eloá, pelo amor de Deus, vamos fazer um exercício de respiração hoje. E ela me salva. Mas ela nunca usou a rede social. Ela nunca usou. E quando ela veio falar para mim, Ju, eu vou ensinar esse povo a respirar. Porque ela tem 16 métodos de respiração, né? Então ela falou, eu vou ensinar esse povo a respirar, mas eu olho para a câmera e eu travo. Então ela precisou se reinventar, né? Então nós tínhamos que fazer isso de maneira diferente. E aí a primeira coisa que ela veio me perguntar, mas então eu já vou abrir um curso online? Eu falei, não, mulher. Primeiro você vai ajudar. Primeiro você vai colaborar. Primeiro você vai entender o que funciona para as pessoas digitalmente e o que não funciona para as pessoas. Dá um tempo para esse povo se adaptar, né? Então, às vezes, aquilo que parece uma oportunidade pode ser uma grande ameaça. É verdade. É verdade. Tem uma mocinha, nem vou mencionar o nome, mas ela é uma psicóloga, e aí o Instagram dela bomba, e ela é ótima, sabe? Ela é toda doce, assim, então as pessoas gostam dela. E ela lançou o curso dela, e aí ontem eu estava vendo lá os comentários no patrocinado. Poxa, em um momento tão desafiante, você quer meter 800 pau na gente? Poxa, eu seguia você, mas agora nesse momento você vai abandonar. Então, olha que perigo. Mas também assim, né? Eu acho que tem os dois lados. O mercado digital é um mercado que está crescendo muito, é uma realidade. Assim, as pessoas não olham mais para outdoor, não olham mais para os anúncios lá fora, elas olham para o celular. Então, é um mercado em ascensão, mas talvez nem todo mundo queira. Então, o cliente, ele também tem que entender daquela pessoa que ele segue, que a pessoa vai, né? Ela tem lá um monte de conteúdo gratuito que ela pode consumir, o cliente pode consumir, pode usar, e ele pode evoluir muito com esse conteúdo e ele compra se ele quiser. Mas ele também não pode olhar para essa intenção de venda dessa pessoa que ele segue com olhos de que a pessoa está querendo extorquir. Ele também precisa viver, né? Ele também precisa... É um negócio. Então, sim, tem boas intenções, mas então é aquilo que a gente está falando assim, de que
tem uma linha tênue ali que também a gente, né, tem que tomar cuidado, mas que eu vejo assim, como cliente, é uma escolha que eu tenho de comprar ou não o curso daquele determinado profissional. Tem uma pessoa que eu sigo que eu quero muito o conteúdo dele, de algo bem específico que ele vende, mas ele está falando, não tem previsão de curso. E ele quer vender consultoria. Eu não quero comprar consultoria, eu quero comprar o curso. E ele não quer vender o curso, porque ele não está em lançamento. Entende? Então, Tá é vendo? um gosto desse cliente que, de repente, vai lá e fala, pô, mas você quer vender agora. Então, eu acho que Você tudo vê que também não é o quê, não é o que, Vi, é o como as pessoas fazem, entendeu? Porque assim, claro que eu como uma comunicadora, gente, isso aí essa é uma coisa que fica tão claro pra mim. Essa psicóloga, igual você tá falando, ela tem um monte de conteúdo gratuito. E cara, que bom. Então é assim, meu, se você tá aqui, se você já me conhece, se você já consumiu todo o conteúdo que eu tenho, se você já viu minhas aulas e você está pronto para fazer X, esse curso é para você. Se você tá chegando agora e você ainda não consumiu todo o conteúdo, cara, chega mais. Ó, eu tenho conteúdo ali, eu tenho conteúdo lá, eu tenho um monte de coisa bacana. Talvez esse curso não seja para todo mundo. Ele é para quem agora tá pronto. É a mesma coisa. Só que quando se parece ganancioso, as pessoas refratam, entendeu? As pessoas refratam. Então eu acho que para você isso é super importante agora, porque pode ser que você também comece a se reinventar e olhe para algumas oportunidades, né? E aí, de repente, cresça uma certa ganância. O mundo não vai mais tolerar. Faz sentido para vocês? O mundo não vai mais tolerar isso. Eu falei para o papai ontem, porque meu pai está bem nervoso. Meu pai trabalha com construtoras e de 38 obras, 33 pararam. Então, papai está super apreensivo o que ele vai fazer com os funcionários, o que ele vai fazer daqui para frente. E obra, quando para, gente, é um negócio assim, né? É um gigante, né? Então, depois, para pegar no tranco de novo, nossa, não é uma coisa assim que igual a gente. Ah, tá bom, não estou trabalhando hoje, amanhã eu trabalho. Não, tem 1000 negros trabalhando na obra. E eu tava explicando isso pra ele falou, ai filha, a gente precisa arrumar uma sacada, uma coisa assim. Eu falei, papai, precisa tomar... O mundo não tolera mais a ganância. É só a gente ver o pessoal que comprou álcool gel quis vender pelo dobro, o tanto que se ferrou, né? A gente vê essas pessoas tentando enfiar os cursos digital goela abaixo nas pessoas, estão também se ferrando. Então, acho que esse é um ponto de atenção para nós na hora de se reinventar. Se reinvente de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque não vai funcionar mais. Bom, então, bom. Mas eu não vou poder aproveitar as oportunidades? Claro que vai. Contanto que aquela oportunidade externa tenha uma sinergia com o que você tem dentro de você. Aí você junta as duas coisas, aí aquilo se torna exitoso, né? Maior do que você mesmo. Agora, se refazer por uma oportunidade ou por um oportunismo, não vai mais funcionar. E tem ferramenta para fazer isso também, não tem? Tem ferramenta para fazer isso. Tem o Golden Circle, que eu ainda não entrei com ele, né? Que é uma ferramenta americana, mas ela é uma ferramenta um pouquinho mais complexa. Então, a gente pode trazer um dia aqui? Vamos. Nós vamos trazer por grau de complexidade esse processo de se reinventar. Então, se você assistiu essa live, eu te agradeço. Agradeço por você estar aqui, cara, por você olhar para você, por você entender o seu potencial, por você perceber que você pode mais. É desse tipo de gente que o novo mundo vai precisar. Né? Eu já estou chamando de novo mundo. Meu filho fica, para, mãe. Eu falo, mas é um novo mundo, filho. Então, parabéns para você que está aqui. Nós vamos te mandar esse workbook. Tenha paciência com você. Né? Lógico, você pode dar uma lida, se familiarizar com ele como um todo, porque ele tem mais de 20 páginas. Mas o que eu quero é que você se concentre nessa primeira etapa, né? Em fazer o seu SWOT.
em olhar para o ambiente externo e interno. Cara, pega, ou imprime, ou pega um papel, faz um X, coloca lá, senta num solzinho agora de manhã, vai tirando essas coisas da sua cabeça. Faça! Faça por você, faça por você. Se você fizer e quiser mandar para mim, eu olho, eu discuto com você, tá? Então, esse é um momento onde eu me considero privilegiada, sinceramente. Eu estou fazendo a quarentena com as pessoas que eu amo, conseguimos nos planejar para isso. A gente já trabalha home office há algum tempo, então é como se a gente estivesse em casa, né? A minha amiga Paula até brincou, ela falou assim, Juliana, e quando você descobriu que o seu jeito de trabalhar era, na verdade, quarentena? Eu falei, não, senhora. Porque meu escritório é na minha casa há muito tempo. Então, pega e faz. Sexta-feira eu volto com o Ikigai. E aí se prepara, porque daí é um outro aprofundamento, porque daí nós vamos pegar todo esse apanhado que você fez do SWOT e te ajudar a colocar em essência. Ô, né? Ju, E te ajudar a colocar em essência. a gente precisa da ajuda aí da mulherada que tá na live. Da mulherada não, porque tem homem aqui também. Então, de todo mundo que tá na live, verdade. né? Todos são muito bem-vindos. A gente vai fazer uma publicação, né? A gente vai fazer uma publicação da live, a gente vai fazer um print da live aqui para publicar lá no Instagram do Oito Poderes. E a gente quer que vocês comentem, interajam, porque isso é importante para nós. A gente atua digitalmente, então é muito importante esse engajamento das pessoas lá na rede social. E todo mundo que quer receber o workbook, a gente vai abrir a caixinha e a gente precisa que vocês coloquem lá o seu nome e o seu e-mail para a gente gerar uma lista e mandar o workbook para você já ter isso em mãos para a aula de sexta-feira, tá? Então, colaborem também conosco. A gente vai subir essa live para o YouTube, a gente vai subir esse áudio para o Spotify. Em breve a gente vai estar divulgando também esses novos canais, a gente está preparando eles com carinho, mas a gente também precisa da colaboração, né? Porque a gente está se dedicando muito para essa produção de conteúdo, para conseguir entregar todo esse material super rico para vocês, e a gente só pede isso em troca. Legal, Vi, legal, é importante falar isso mesmo, né? Às vezes, você sabe que essa talvez seja uma parte que eu deva me reinventar, né? Porque ontem era 11h45 e a gente estava terminando o material, pulindo o material, né? Para os acompanham. Então, também olhar para isso como essas pessoas podem também ser para nós. Você que está aqui, você pode ser para nós também um impulsionador. Né? Então, da mesma maneira que a gente impulsiona com aquilo que a gente tem de conhecimento, vocês também podem nos ajudar, nos impulsionando, nos levando, aumentando a nossa voz para outras pessoas. Show! Isso. Adorei. Ótimo. Legal. Que bom. Se você gostou da live, bota um muquinho aí que você vai olhar para você, que você vai se reinventar e que você vai sair de tudo isso muito melhor, talvez trabalhando no seu horário, talvez trabalhando naquilo que você goste, talvez melhorando a sua fonte de renda, melhorando a sua saúde emocional. Então, que bom, olha lá, as mãozinhas, obrigada Cíntia, obrigada Thalita, meninas, e nos vemos sexta-feira, 9h da manhã, é isso? Isso, Deixa eu só abrir um parêntese rápido. Eu quero abrir um parêntese rápido. Tem um monte de amiga pedindo para fazer live sobre relacionamento. O que você acha? Eu adoro. Adoro. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Já falei na live da semana passada que eu acho que nós, mulheres, precisamos desse momento, precisamos olhar para nós, precisamos olhar para os nossos relacionamentos, mas eu ainda falo que a gente tem que olhar com o olhar da sensualidade, com o olhar da sexualidade, que são pontos que a gente fala lá no nosso treinamento do Oito Poderes. E eu acho que a mulherada quer falar sobre isso, mas morre de medo, é cheia de tabu, é cheia de cuidados, mas acho que a gente precisa olhar. E acho que os nossos maridos vão agradecer.
Vamos pensar em fazer amanhã à noite? Vamos! Vamos falando sobre isso? Vamos. Tá? Então, bom, meninas, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Vivi, obrigada mais uma vez. Obrigada. Viu? Por todo esse trabalho que a gente vem fazendo junta. E a gente volta a se falar às 11, não é isso? Isso. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, beijo, beijo.